Pessoal, quando é feito a análise da magnetismo, hipnose e espiritismo, vai ser trago algumas alterações enquanto das percepções que a humanidade foi tendo referente a esses aspectos, inclusive porque Consono vai trazer a revista Presença Espírita desse mês, vai acontecer que, a partir aí de Franz Anton Mesmer, que viveu aí no século XVIII e no século XIX, ele houvera sugerido a existência de um especial fluido encontrado no organismo humano, em toda a natureza, que, se fosse bloqueado ou estivesse em algum desequilíbrio, faria com que o indivíduo desenvolvesse enfermidades. E nesse sentido que ele vai dizer que, através do animal magnetismo, que era a ação do próprio magnetizador sobre os centros nervosos do paciente, isso seria dado o nome de hipnotismo ou hipnose, agora por James Braid. Por isso que, quando a gente considera a questão do magnetismo no século XIX, ele já estava bem disseminado, tanto que há relato, segundo obras de Kardec que não houveram sido publicadas e que aqui no Brasil estão sendo compiladas para ser trago a Flux, tem-se uma ideia de que, se Kardec fosse escrever mais um livro, seria sobre magnetismo, até pelos estudos que ele já tinha a esse respeito. Inclusive, quando a codificação veio à Flux, o magnetismo já estava bem difundido e Kardec, inclusive, na Revista Espírita de março de 1858, vai trazer a importância do magnetismo e dizendo que ele houvera preparado os caminhos para a doutrina espírita e que, inclusive, o progresso rápido do espiritismo está ligado à vulgarização das ideias do magnetismo que houvera ocorrido antes. Inclusive, assim, a questão da codificação, houveram uma série de acontecimentos que fizeram um cimento para que a codificação viesse à Flux. Visto que, para que a doutrina espírita fosse revelada, enquanto aí a questão de uma série de revelações e de instruções que seriam dadas, porque a espiritualidade maior sempre atuou aqui no óbito. Se a gente considerar antes de ter uma reunião mediúnica, de ter uma reunião de desobsessão, os atendimentos aconteciam, tanto de encarnados quanto desencarnados, pelos benfeitores. Mas quando acontece essa organização dessa terceira revelação bendita, vai acontecer que já haviam tido uma série de contributos, que cada qual que vinha deixava o seu, para que a chegada da doutrina espírita pudesse acontecer. Nós temos algumas descobertas que não estavam ainda na época que Kardec trouxe à baila o livro dos espíritos, como, por exemplo, a questão dos estudos de Mendel sobre genética, aconteceu depois.
a questão das descobertas de Darwin, referente à evolução das espécies. Mas, a partir ali do trazimento dessas informações espíritas, aconteceriam novas agregações de conhecimentos de outras áreas que permitiriam, quando, por exemplo, aconteceu o entrego de livros da Lavra Mediúnica do Chico, Divaldo e outros expoentes, como Ivone, já encontraram um campo ainda mais consolidado para divulgação do que era trago nesses livros. E mesmo assim, quando o Nosso Lar foi publicado, houve ali reações, inclusive dentro do meio espírita. Muitos não aceitavam aquilo que estava ali posto, até porque tinha-se até ali uma ideia ainda pífia da situação, por exemplo, de colônias no astral e da própria questão do umbral. E considerando aí as situações de sofrimentos que o espírito pode cair quando vem a desencarnar, são aspectos que já eram tragos por Kardec, mas que a partir aí dessa lavra de livros do Chico e de outros, foram trazendo informações que Kardec ainda não houvera tocado nisso. Até porque, conforme ele mesmo vai dizer, que é uma doutrina progressiva, que as revelações elas vão se fazendo acontecer, porque isso vem do astral para nós, então não estanca, e que à medida que isso acontece, inclusive as próprias reflexões vão sendo emuladas. Nesse sentido, que se a gente pegar hoje na atualidade, existem livros variados de reflexões espíritas, também vídeos, áudios, em que a gente tem aí uma série de fermentações que tem a ver com esse momento que nós vivemos e que nos convoca para esse estudo comprometido, afincoso, enquanto um compromisso com a verdade. Inclusive, quanto mais a gente tiver contato com palestras de palestrantes diferentes, até mesmo diferentes livros, artigos. Uma coisa que eu gosto de ler é revista espírita, porque a gente tem diferentes pessoas tratando de aspectos ali e ligando isso com a atualidade. Então facilita essa visão cósmica da realidade que nós vivemos hoje, porque nós espíritas somos chamados a fazer uma ponte entre a espiritualidade e os aspectos cotidianos que nós vivemos. Nesse sentido que, às vezes, até quando a gente fala a questão do nosso tempo mesmo, porque são muitos livros, se a gente ficar aí vivendo 100 anos, se alimentando por sonda e não dormir, e ficar lendo livro, esses 100 anos, a gente não dá conta da quantidade de livro espírita que tem. Até mesmo considerando aí vídeos e lives, áudios. Para a gente pegar só livro, nós não daríamos conta. Também se a gente pegar só vídeos e lives espíritas, a gente não dá conta, porque é muita quantidade. Isso é uma bênção, até porque quando a gente fala do Brasil, é um celeiro
em que seremos espalhados pelo orbe afora para distribuir essas informações que recebemos. Mas, se a gente considerar, por exemplo, essa questão do tempo mesmo, que às vezes para você pegar todos os livros que são importantes de serem lidos e fazer aquilo do início ao fim, acaba que não há um tempo hábil para a gente vencer aquela monta de leitura. Então, as revistas espíritas, elas ajudam nesse sentido, porque acaba que a gente, pegando ali aqueles artigos, você tem resumos de livros, porque muitas vezes alguém que escreve um artigo para uma revista espírita é alguém que escreveu um livro, e aí ele é convidado para poder resumir aquele livro naquele artigo. Então facilita. Ou às vezes alguém que faz aí palestras que são distribuídas pela Midiático, seja uma pessoa que viaja ou mesmo que faz e distribui na rede social como nós fazemos. Mas enfim, pessoas que distribuem conteúdos espíritas e que são chamados a num artigo ali fazer um resumo, uma síntese instrutiva daquilo que tem levado com as suas reflexões. Então acaba que ali a gente, com essa resumo, facilita para você ter contato com vários aspectos do que está sendo veiculado pela doutrina espírita e regimentando melhor o nosso tempo. Mas, em considerando, por exemplo, a questão da revista, existe principalmente ali a Reformador e a revista da Mansão do Caminho. A da Reformadora é todo mês, que a pessoa faz ali uma assinatura com valor simbólico, que você paga anual, e a revista da Mansão do Caminho é pelo Espiritismo.play, que por um valor de R$30, um indivíduo tem acesso ali à plataforma com uma revista que é disponibilizada. No caso ali do Espiritismo.play, a revista é colocada de 2 em 2 meses. Mas Kardec, ele já previa esse estado de coisa. Em sendo assim, ele sabia que ele tinha dado ali o carro inicial, feito a codificação, colocado as bases da doutrina espírita, mas que a doutrina ela não estancaria, as reflexões continuariam e novas revelações. Naturalmente que nós temos que passar aí pelo crivo, porque se sair de Kardec, nós já estamos caindo em mistificação, porque a base está ali, sob a égide do Cristo. Nós temos que estar alinhados com Kardec. Tanto que Emmanuel, ele disse para Chico que se em algum momento ele escrevesse alguma coisa pela pena do Chico, que fosse contra Kardec, para ele, o Chico, largar o Emmanuel e ficar com Kardec. Porque nós temos ali onde o Cristo usou para poder trazer a doutrina espírita com aí a universalidade do ensino dos espíritos. Tanto que Kardec, quando ele foi fazer a questão da codificação, ele enviava cartas para o mundo todo, para diferentes grupos de médiuns e de espíritas e de populachos, e analisava essas cartas quando retornavam para ficar com aquilo que passasse pelo crivo da universalidade do ensino dos espíritos, porque ele considerava que se uma informação fosse dada por um médium, esse médium poderia estar perturbado. Se essa mesma informação fosse dada por 2 médios, cada um num grupo mediúnico diferente, poderia acontecer dos 2 grupos mediúnicos estarem perturbados. Se essa mesma informação fosse dada por diferentes partes do mundo, aí sim, significa que existe uma revelação dos benfeitores, porque coincide em diferentes ambientações do orbe. Então, essa universalidade do ensino dos espíritos foi basal para que a cristalinidade da doutrina viesse a fluxo e nos encontrasse.
Mas, a partir do momento que esse tijolo inicial foi colocado, Kardec sabia que novas revelações aconteceriam, como inclusive se fez e tem acontecido, mas, naturalmente, que nós temos que passar isso pelo crivo da verdade, da bondade, da inspiração dos bons sentimentos, da utilidade, porque nós corremos risco de mistificação e, principalmente, o cuidado para nos apoiarmos na codificação, porque se a gente desvia disso, já é uma mistificação. Porque uma coisa é uma revelação que vai acontecer a partir ali da semente inicial que germinou e frutificou da doutrina espírita, com Kardec. Outra coisa é uma mentira sob a capa de uma verdade, que se eu não tiver cuidado eu posso estar veiculando, e isso prejudicaria, infiltraria de forma danosa o trabalho. Então, às vezes, a gente pode tomar por revelação, na verdade, uma mentira. Ou, considerando aí uma mentira, algo que na verdade é uma revelação. Então, por isso que a gente tem que ter esse acompanhamento daquilo que nós estamos veiculando, tanto aquilo que a gente entrega quanto recebe, porque antes a gente rejeitar 20 verdades, porque tem uma mentira no meio, porque a verdade ela se impõe naturalmente, ela vai vir acontecer, mesmo eu rejeitando, do que eu aceitar uma única mentira que for, porque a mentira ela vai infiltrando e vai comprometendo o próximo esforço. Por isso que nós precisamos fazer funcionar essa questão do discernimento e da prudência, da sabedoria, para diferenciar A de B. Então, realmente é uma agulha no palheiro que a gente é chamado a catar, e nesse sentido é que é importante a questão da nossa modificação moral, porque quando eu estou com o meu pensamento, com o meu sentimento, a minha palavra, a minha ação em uníssono com a do Cristo, é mais difícil ser mistificada, porque então eu vou estar mais atenta e mais conectada com pensamentos nobres. Não que isso não corra risco de acontecer, porque nós somos espreitados de forma sinistra a cada passo. Inclusive, Kardec ele vai dizer no Livro dos Espíritos que mesmo que eu tenha aí uma resistência em relação a uma investida mistificadora e consiga fazer a continuidade da minha vibração nobre, mesmo em meio aí a esses ataques, vai acontecer que o mistificador, ele pode até vir a se afastar, mas ele fica na espreita, como o gato espreita o rato. Então, vai ser no tópico 468, em que a pergunta se faz: quando alguém repele a influência de um espírito por sua vontade, esse espírito, vamos considerar que um espírito mistificador, renuncia à sua tentativa? Então, a resposta é que, quando não há o que fazer, eles desistem da tentativa, mas eles ficam guardando o momento favorável ali, naquela tocaia. Como o gato espreita o rato, no sentido de que ficam ali nessa ronda sinistra e qualquer espaço que eu der vai me mistificar. Nesse sentido que, inclusive na pergunta subsequente, em que é feita a pergunta: como fazer a neutralização da influência dos espíritos maus?
E a resposta, ela vai trazer que, ao fazer o bem e ter fé em Deus, a gente repele a influência dos inferiores espíritos e anulamos o domínio que eles desejam ter sobre nós. Porque os espíritos maus, eles não respeitam a nossa liberdade, eles tentam impor-se a nós e nos escravizar. E nesse sentido que é uma tentativa impositiva de nos influenciar à força, e por isso que a gente tem que ter cautela com essa questão de respeitar o livre-arbítrio do outro, que inclusive assim, gente, nós estamos tentando fazer reflexões que nos ajudam nas nossas questões, à luz da doutrina espírita, mas não é uma tentativa de influenciar quem quer que seja ou de se impor em relação a quem quer que seja. Pelo contrário, a proposta das reflexões que nós somos chamados a fazer é porque o Espiritismo, como o Emmanuel fala, pede de nós uma espécie permanente de amor genuíno, a caridade da sua divulgação própria. Então, nós precisamos falar, levando a instrução, porque se nós calarmos, as pedras gritarão. Nesse sentido que a própria questão, às vezes, da gente distribuir aí um vídeo pelas nossas redes sociais, um e-book ali junto, que está sendo escrito em tempo real, e procurarmos, inclusive, chamarmos as pessoas para a nossa rede de oração, porque cada um que entra ajuda muito. São formas aí de divulgar a doutrina espírita, de levar consolo, que é uma permanente espécie de caridade que está sendo pedido de nós. Mas outra coisa seria uma tentativa de se impor, ou de influenciar, ou de obsedar, porque isso, na verdade, é uma ação maligna, não seria uma ação benéfica, como a que tentamos fazer, mas algo maléfico. Porque existe uma diferença entre você refletir aspectos da vida à luz da doutrina espírita, porque acaba que as reflexões de um ajudam nas reflexões de outros. Por isso que aqui a gente sempre traz exemplos de várias pessoas com as suas vivências, experiências e aprendizados, porque o que um viveu serve de aprendizado para muitos outros. E então, uma coisa é você fazer esse tipo de reflexão à luz da doutrina espírita, porque isso nos ajuda a crescer. Outra coisa seria nos acharmos detentor único da verdade e querer impô-la goela abaixo. Agora, quando a gente fala dos obsessores, é isso que eles tentam fazer. Eles tentam impor a ferro e fogo a sua vontade sobre a nossa e anular o nosso autodomínio. Por isso que nós temos que ter cautela. Então, quando a gente percebesse que os espíritos estão nos inspirando pensamentos maus, a gente tem que evitar escutar isso, desviar, substituir por um pensamento positivo, rezar. Também quando nós somos soprados para a discórdia, para a briga, e que esses espíritos maus tentam nos excitar todas as paixões más, isso é uma ação obsessora, que tenta se impor sobre nós, e é o momento que a gente tem que acender esse sinal vermelho para continuarmos o comando da nossa arena íntima. Naturalmente que toda mudança de patamar vibracional pede um esforço, e por isso que é difícil, porque
O indivíduo, para ele ir se desconectando da ação obsessora, ele precisa modificar a si mesmo para melhor. E isso pede vigilância, oração, suor. Porque eu posso, por 1000 anos, vigiar e orar sem dar uma brecha. Se eu dou alguma brecha, isso pode comprometer meu processo. No 11º ano, se eu dou uma brecha, isso pode me comprometer. Então, é um esforço de continuidade, de persistência e de aprimoramento daquilo que estamos realizando. Porque se eu não busco me melhorar, eu fico aquém. Então, para nós que já recebemos alguma luz, algum esclarecimento, porque só ontem a noção do nobre nos sensibilizou, nós temos que ter cuidado para não perder. Então, a única forma é intensificar a luz, lavar nossos pensamentos nas diárias fontes do Cristo, modificar, corrigir os nossos sentimentos, ainda tão inundados das nossas paixões, do nosso orgulho, da nossa arrogância. Por isso que Kardec vai trazer que a gente tem que desconfiar, especialmente daqueles que tentam exaltar o nosso orgulho. Porque é uma forma de nos conquistar pela nossa fraqueza, porque os obsessores sabem que o egoísmo e o orgulho são as nossas feridas abertas. São as nossas chagas que sangram ainda enquanto humanidade terráquea e que, como toda chaga que sangra, atrai as moscas, apodrece, e os obsessores sabem bem disso. Então, eles tentam ficar nos exaltando, nos confetando pela nossa arrogância, porque sabe que assim eles nos arrastam pelo nosso ponto fraco, nos levam. Por isso, então, Jesus vai trazer na oração do Pai Nosso para não nos deixar cair em tentação, mas livrar-nos do mal, como o pedido que nós devemos fazer ao Pai. Agora, se a gente pensar, por exemplo, como no tópico subsequente, que o espírito que ele tenta me induzir ao mal, e assim a minha firmeza é colocada à prova. Se é uma missão, se tem alguma responsabilidade por isso, aquele que tenta fazer isso, porque acaba, gente, que assim, eu preciso ter contato com o mal para provar minha firmeza no bem e constância nisso. Porque falar no bem é fácil. Do astral, dizer que eu estou do lado do bem é simples. Mas para que eu prove para mim mesma que realmente eu estou no bem, eu preciso estar encarnada e em contato com o mal. Se eu não tiver esse contato com o obsessor, eu não tenho como saber se realmente eu tenho resistência no bem e autodomínio. Por isso que às vezes as pessoas questionam a situação da Terra que nós vivemos. Inclusive, se a gente pegar, por exemplo, ali na faixa de Gaza, que as pessoas são mortas por tentar pegar comida, você tem aí centenas de crianças morrendo de fome, de artilharia de guerra e usadas como armas de guerra, inclusive bebês. E às vezes as pessoas questionam esse estado de coisa no orbe Terra. Inclusive porque a gente sabe que Jesus ele está no timão da nave planetária. Mas acontece que se nós não tivermos contato com os maus, eu não vou saber se realmente eu dou conta de sustentar o bem. Porque o que acontece? Diante de uma pessoa que faz uma coisa assim com uma criança,
E ao invés de deixar uma comida chegar para essa criança, atira nela. Se eu desacredito na humanidade, acho que está tudo perdido, que devia explodir, acabar com tudo, eu não estou permanecendo bem, eu estou chutando balde. Se eu acho que deveria eliminar esses indivíduos, porque não tem solução para esse tipo de pessoa, e que eles deviam ser todos mortos e eliminados, quem faz isso com criança, eu também não estou permanecendo bem. Eu estou me revoltando contra o mal. Agora, se diante dessa situação eu persisto na plantação do bem, para todos, sem exceção, até porque sabemos que quem faz uma coisa, se está numa maldade, a maldade é uma doença, é uma ignorância. E se diante dessa situação eu persisto na plantação do bem, então aí sim eu tenho resistência com a minha proposta nobre. Eu continuo tendo autodomínio. Então eu só vou saber onde eu realmente estou diante do mal. E se eu consigo me manter na minha proposta nobre, mesmo que alguém do meu lado faça o contrário. E tem também aquele grupo que vai acontecer o seguinte, que um ali vendo o outro fazer uma coisa dessa, enquanto uma atrocidade, aplaude. Se tivesse oportunidade, faria a mesma coisa ou faria pior. Então você tem diferentes posturas diante de uma maldade que vai dizer onde eu estou e do que eu consigo sustentar. Então, no alta forma. Por isso que Jesus nos coloca em contato com essas situações. Então não é porque ele nos esqueceu ou porque a situação já se deu por vencida, o bem não tem mais chance, que o mal já venceu, pelo contrário. Se a gente considerar a situação da Terra, mesmo com todas as dificuldades, o bem, ele se fortalece, até porque o bem é silencioso. Ele não faz estardalhaços, mas ele está acontecendo a partir dos corações que já conseguiram erigir isso dentro de si mesmos e serem leais a isso. Por isso que, quando nós consideramos a nossa situação aqui, nós somos realmente colocados em contato com uma série de atrocidades para testar e aferir onde eu estou e o que eu consigo fazer com isso. Porque toda forma de intolerância, de inclemência, de ódio, mostra que eu não estou num padrão elevado, que eu estou ainda sendo levada pela minha sombra. E por outro lado, a questão de persistir na ação nobre, porque mesmo aparentemente derrotados pelo mal que graça para todo lado, eu persisto na plantação nobre. Então isso demonstra que é algo que eu construí, portar dentro da alma, e que mesmo que o mundo desmorone em cima de mim, eu vou continuar naquela proposta, mesmo que eu vá sozinha, o que não é o caso. Mas mesmo que fosse só eu a fazer aquele bem, eu continuaria fazendo. Porque o bem, ele continua sendo bem, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o mal vai continuar sendo mal, mesmo que todos façam. Então, o coração que despertou para a luz e que segue essa proposta, mesmo que fosse só eu continuaria nela. Por isso que Kardec vai trazer nessa pergunta a respeito da nossa firmeza no elevado ser provada pela presença do mal. E a resposta é que o espírito não vai receber a missão de fazer o mal. Quando ele vem a fazer isso, é por sua vontade própria. E ele vai sofrer as consequências da sua ação, porque quando alguém faz o mal, ele se compromete perante a lei de causa e efeito. Não é perante o outro a quem ele fez mal. Ele se compromete
se mancha perante a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito, ela grava na nossa consciência aquilo. Então aquilo vai me procurar e me cobrar a reparação da situação. Não é o outro para que eu fiz mal que vai me procurar e me cobrar. É a lei de causa e efeito. Naturalmente que se o outro ficar com falta de perdão, ele pode querer fazer uma vingança com a própria mão. Mas o outro me perdoando, ele segue o caminho dele. Ele não vai mais ter que haver comigo. Mas Deus, ele permite que um obsessor haja sobre mim para me colocar à prova. Mas não ordena que o obsessor faça isso. E vai caber a mim rejeitar essa ação. Por isso que a situação ela pode acontecer no sentido de eu ser induzida, tentada a fazer um mal e receber aí essa influência nociva e eu que preciso dar conta de rejeitar isso, rechaçar. E nesse sentido, Consul não vai ser trago um tópico subsequente. Se nós temos aí uma ansiedade definível, quanto a algo que a gente percebe que está fugidio, uma angústia, uma satisfação, que a gente não divisa a causa disso, isso é unicamente de uma física disposição e vai trazer que nós temos, enquanto nós dormimos, comunicações inconscientes com os espíritos. Agora, um obsessor que deseja me fazer mal, ele não vai só aproveitar as circunstâncias, mas, em bastas vezes, ele vai provocar elas, levando-me inconscientemente ao objeto da minha cobiça, me oferecendo isso. Então, às vezes, se a gente pegar, por exemplo, um homem que encontrou no meio do caminho uma quantia em dinheiro, os espíritos não pegaram e levaram esse homem para lá, mas podem suflar nele o pensamento de dirigir até o ponto onde estava aquela papelote de dinheiro, então sugerir a ele o pensamento de se apoderar daquela quantia, enquanto outros espíritos vão sugerir ele a restituição do dinheiro para o dono. Isso vale para todas as outras tentações. Por isso que, quando nós consideramos a questão das nossas paixões, isso passa por essa internalização da minha luz. Porque eu vou ter contato com objetos de cobiça para mim, porque isso vai variar de cada qual. Para uma pessoa que tem o vício do cigarro, alguém fumando perto é uma tentação. Para uma pessoa que tem o vício da bebida, passar em frente ao bar é uma tentação. Inclusive, até mesmo quando a gente se autoconhece e percebe aquilo que é o nosso vício, fica mais fácil a gente evitar os ambientes que são perigosos para nós. Porque acaba que, à medida que eu me conheço, eu vou conseguindo selecionar, a partir dos propósitos de vida que eu tenho, onde eu vou estar. Um ambiente que seja vicioso, nocivo, passional, eu vou evitar. Até porque a gente sabe que os vícios, eles caminham de mãos dadas. Nesse sentido que o indivíduo que se percebe com uma certa fragilidade, ele precisa evitar os ambientes que são tentadores para ele, as situações que vão colocá-lo a perigo.
Se a gente pegar hoje as facilidades para ter contato com a doutrina espírita, ou seja, na religião que a pessoa participa, são enormes. Com a rede social, por um clique, o indivíduo tem contato com uma pregação, com uma oração. Então, é realmente essa questão da vontade, da gente querer buscar o que vai nos fortalecer. Porque essa mesma rede social que nos oferece um momento de oração, oferece um tigrinho de aposta, em que se o indivíduo ele tiver uma tendência para isso, ele começa a fazer dívida pela rede social, ele nem sai de casa. Pela internet mesmo ele vai fazendo dívida, complicando sua vida. E se ele não pôr um freio nisso, chega um ponto em que ele já não tem como marcar com aquela dívida, e muitos inclusive deram um suicídio por causa disso. A dívida geralmente ficando com a família. Então, nas facilidades que nós temos do mundo odierno, tanto para poder ir em busca do que vai nos ajudar, é a mesma facilidade para ir em busca do que vai nos prejudicar. Só que considerando que nós ainda temos uma sombra dentro de nós, que nós não logramos nos liberar dela, vai acontecer que as coisas que são tentadoras para nós têm muito mais peso sobre nós do que as coisas que vão nos ajudar. Por isso que a gente tem que ter essa disciplina férrea de buscar aquilo que vai nos nutrir moralmente e nos dar aí essa ambientação de vitória sobre nós mesmos, sobre a nossa sombra. Por isso que vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo que nós temos, consta no capítulo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a situação do nosso corpo, que é o tirano do nosso espírito. Porque a matéria, ela é ainda uma situação de armadilha para nós. O meu espírito precisa do meu corpo para realizar a tarefa que ele precisa realizar aqui, por isso que a gente não pode menoscabar o cuidado com o nosso corpo, inclusive assim, na forma como nós nos alimentamos, num sono, num exercício físico, no pensamento positivo. São uma série de frentes que nós somos chamados a ter para nos harmonizarmos. Porque se a gente considerar, por exemplo, a questão da demência, os estados depressivos, as alterações de humor levam a demências. Dependendo da intensidade disso e da forma como o indivíduo traga os seus órgãos de choque, a questão das ansiedades mórbidas, dessas depressões, de pânico, levam a demências, porque acaba que são deteriorações na nossa aparelhagem, na nossa circuitaria. Então, quando nós consideramos a questão do cuidado que a gente tem que ter, como no exame recente que eu tinha feito, deu aí uma pré-diabetes. E eu costumo evitar açúcar e mesmo assim eu já tenho um indício de diabetes. Então, se eu não tenho cuidado de tirar o açúcar, naturalmente que eu vou estar comprometendo o meu organismo. E a gente sabe, por exemplo, que o açúcar, ele é cancerígeno, ele alimenta tumores. E mesmo o indivíduo que não tem uma tendência direta para diabetes, se ele consome açucarados de todo porte, ele fica diabético em algum momento. Mas a gente está trazendo o exemplo do açúcar para dizer de várias outras questões que tem a ver com o mínimo que eu posso fazer por mim, enquanto aí uma mente que está procurando sintonizar com o elevado, que passa por essas questões das entrelinhas da nossa rotina. Até mesmo quando nós consideramos, por exemplo, uma bebida social. Quer dizer,
Se a gente sabe que um ambiente de um tipo de vício, ele acaba trazendo outros vícios, nós vamos evitar qualquer tipo de bebedeira social, mesmo que a gente não fique bêbado. Porque a gente vai então conseguindo fazer essas associações finas. Porque o nosso espírito, ele usa o nosso corpo para trabalhar aqui. Então a gente tem que ter um corpo minimamente cuidado e preparado. Por isso que a questão dos vícios vão destruindo o nosso corpo, inaptando ele. Inclusive, por exemplo, quando a gente tem relato de pessoas que estão fumando cigarro eletrônico, sensação de falta de ar que o indivíduo passa a ter, de falimento energético, exaustão para subir um lanche de escada. O indivíduo, antes de começar a fumar aquele cigarro, subia 3 lanches de escada de boa, agora um lanche de escada ele já exaure. Esgotamento. Porque o vício, ele é uma autodestruição, é um suicídio indireto. E aí o trabalho que nós precisamos fazer fica comprometido. E assim, às vezes é um descuido insignificante, como geralmente eu costumava fazer o check-up uma vez por ano, e eu estava aguardando chegar o recesso escolar para fazer um novo check-up, então já tinha passado de um ano. E como eu tinha ido para poder, questão da doação de sangue, nessa janela, acusou uma anemia, que se eu tivesse feito um pouco antes, eu teria sabido antes de ir. Então, às vezes, são assim detalhes que nos pregam peças, porque a gente não está aí com esse comprometimento para a nossa harmonia, que começa com o nosso espírito na vitória sobre a nossa sombra, na rejeição sistemática ao mal, no serviço do bem. Porque senão a gente puxa a cauda do elefante e não aborda o que precisa dentro de nós. O que significa isso? A gente fica ali com a ponta do iceberg, mas tem todo o resto ali do gelo do elefante para a gente poder tratar, a maior parte, que começa no nosso espírito, das nossas questões morais, que é o mais importante. Porque se a gente considerar todos os aspectos que nós estamos tratando, o mais importante é a minha reforma moral. É para isso que eu devo engendrar todos os meus esforços. Porque então eu vou realmente conseguindo fazer essa abordagem porta dentro da alma. Nesse sentido que, por exemplo, se a gente considerar a hipnose no âmbito do espiritismo, ela é uma forma de atuação mental e fluídica em que a mente do hipnotizador influencia a do hipnotizado, fazendo permissão de acesso ao subconsciente. Em alguns casos, até espirituais manifestações. Por isso, Manuel Filomeno de Miranda nos alerta que a hipnose, se não tiver a necessária espiritual vigilância, pode ser um canal de perturbações, se for utilizada com indevidos propósitos ou por pessoas desequilibradas. E, inclusive, nós temos aí a questão de riscos que a hipnose mal conduzida traz por abrir brechas espirituais e psíquicas, facilitando influências negativas ou obsessões, devido ao remorso ou sentimento de culpa desmedido, que tem aí a ver, gente, com o cérebro fraco. Então, o indivíduo nesse estado se deixa dominar por desencarnadas mentes que impõem a ele hipnóticas sugestões, levando a impensadas atitudes ou até mesmo a perispirituais transformações por indução hipnótica ou por auto-hipnose. Então, a gente tem desencarnadas inteligências vingadoras atuando sobre desencarnados e encarnados através da hipnose, produzindo neles
perispirituais transformações soez em processos apavorantes de zoantropia, via anestesiante hipnose nos profundos centros da alma, tais como licantropia e pantropia. A licantropia aí é o indivíduo se transformar num lobo, fazer essa metamorfose perispiritual. Não que ele passa a ser um lobo, mas ele tem uma metamorfose perispiritual, onde ele, então, vai se aparentar como um lobo por se acreditar um lobo mesmo. Também você tem aí a questão da hipantropia, que é o indivíduo fazer essa metamorfose perispiritual para um cavalo, se acreditando um cavalo e tendo aí atitudes do cavalo. Por isso que vão ser tragos que o risco ele acontece, e se nós considerarmos em 1775, Mesmer, ele havia revisado a sua teoria de gravitação animal para uma de animal magnetismo, na qual o invisível fluido no corpo agia de acordo com as leis do magnetismo. Então, Mesmer acreditava que qualquer objeto magnetizado e manipulado por uma pessoa treinada poderia ativar o magnetismo animal. A doença que o indivíduo pudesse estar vivendo seria o resultado de obstáculos no fluxo desse fluido do organismo, e esses óbices poderiam ser quebrados por crises, que são estados de transe que frequentemente terminavam em convulsões ou delírio, a fim de fazer restauração harmônica no fluxo do pessoal fluido. Então, ele havia concebido tratamentos vários em muito frentes para alcançar o harmonioso fluxo do fluido. Em muitos desses tratamentos, ele mesmo participava de forma dramática e vigorosa, visando restaurar o equilíbrio e curar a enfermidade, seja passando aí ímãs ou as mãos sobre o corpo do paciente tratado. Nesse sentido que vai ser trago aí que nesses tratamentos de teatrais sessões, com várias metálicas conectadas a uma beira magnética ou música, você tinha reação emocional e física nos pacientes, como desmaio, tremor, estado alterado de consciência. Então, Kardec ele vai trazer na Revista Espírita de outubro de 1865 estudos novos sobre mágicos espelhos ou psíquicos, em que ele menciona esse fenômeno, onde um médico, há alguns anos, houvera descoberto que pondo entre os olhos, na raiz do nariz, uma bola de cristal, um metal brilhante, uma tampa de garrafa, e fazendo o convergimento dos raios visuais para esse objeto durante uma certa janela de tempo, a pessoa entrava numa espécie de estado cataléptico, durante o qual havia manifestação de alguma das faculdades que se notam em alguns sonâmbulos, como visão à distância através de opacos corpos, insensibilidade, entre outros, e que esse estado ele era cessado pouco a pouco, após a retirada do objeto. Então, era, na verdade, um magnético efeito produzido por um inerte corpo. Por isso que, quando nós comentamos a questão do risco que existe, porque se a gente pegar, por exemplo, a hipnose, é uma técnica usada por obsessores no desdobramento do sono. Daí, uma invigilância que acontece na vigília, ela me conecta com o obsessor no desdobramento do sono, onde eu vou participar aí de uma sessão de hipnose, em que inclusive vão me ser sugeridas ações que eu na vigília vou e faço, sem filtro. Inclusive,
vai acontecer de que a questão do estado hipnótico, ele está intermediário entre vigília e sono. O indivíduo pode estar consciente, não manter o olho aberto, fazer normalmente interação com o ambiente e lembrar-se do que houvera sido dito e feito, exceto das sugestões que ele houvera recebido. Porque quando alguém é hipnotizado, ele se torna sugestionável altamente. Tem também aí uma parcial amnésia, onde as sugestões recebidas não são lembradas depois, apesar de, num geral, a memória estar ativa no momento. Então, ali, hipnotizado, o indivíduo não percebe que ele mudou o seu estado consciencial. Ele pode resistir ou rir de uma sugestão, como ele perceber que não consegue dizer a data do seu aniversário, seu nome, mas ele se vê e percebe paralisado diante daquele comando, achando a situação absurda, e tende automaticamente a obedecer às sugestões ora recebidas, mesmo que aparentemente em desacordo com a sua consciente vontade. Então ele exibe tanto automatismo quanto docilidade. E mesmo que a pessoa pareça estar no estado de normalidade, ela vai estar, na verdade, sob um transe leve, sensível à autossugestão ou à influência de externas sugestões que os obsessores, sabendo disso, usam para infiltrar os seus comandos no obsediado. Por isso que, nesse sentido, nós temos aí, nessas proliferidades de discussões, esse areal, onde, se eu posso sofrer esse tipo de interferência, aquela tentativa do obsessor na vigília, que eu preciso rechaçar com a minha vontade nobre, ela precisa continuar a noite adentro. Por isso, rezarmos antes de dormir, rezarmos ao acordarmos, para que nós possamos aí ser levados para regiões de tratamento, de trabalho no bem, e que precisa estar em consonância com aquilo que eu estou cultivando na vigília, porque não adianta eu fofocar na vigília e querer, enquanto eu durmo, ir para uma região celeste. Para que eu possa ter uma segurança mínima de um sono sem interferência obsessiva, inclusive porque os maus espíritos, eles esperam a gente dormir para nos levar. Então, às vezes, eles ficam ali próximos, espreitando. Quando vê que a gente dormiu, eles, via desdobramento do sono, nos levam. A própria questão dessa vibração que eu tiver, eu já vou estar dando acesso para isso. E aí, às vezes, mesmo que eu reze e peça um direcionamento diferente para o meu sono, pode ficar muito difícil eu não ser levada pelos obsessores, porque eu tive uma conduta que eles me insuflaram de fofocar durante o dia e que eu acedi. Por isso que, quando a gente fala dessa questão da oração em vigilância, pregoados por Jesus, é um movimento que nos previne tanto no sono quanto na vigília. Porque essa atitude mental repetida, ela me acompanha enquanto eu durmo. Porque o meu espírito, ele desdobra. Eu já não tenho os freios da vigília, as censuras da vigília. Então eu fico mais a pericle, fico mais suscetível de cair enquanto eu estou dormindo. E nesse sentido, o espírito, ao desdobrar, ele vai para a região dos seus interesses. Então, um indivíduo que não estabelece um propósito de vida nobre e acaba se miscuindo com uma vida de dependências,
de suicídio indireto, ele ao dormir vai para uma região em que ele vai continuar fazendo isso, em locupletações. Por outro lado, quando eu me proponho esse esforço da minha reforma mental, vai acontecer que quando eu durmo, então vai ser mais fácil o meu espírito ir em busca de um ambiente de instrução, de ajuda, que vai inclusive me ajudar na continuidade desses esforços quando eu voltar para a vigília. Por isso que nós teremos nessa proposta essa consciência serena, porque aí vai sendo possível a gente, mesmo em meio às turbulências, percebermos em nós mesmos essa fidelidade. Visto que a consciência serena e limpa, ela é esse travesseiro único que vai, então, nos permitindo não correr o risco de, em guardando toda a lei, tropeçar em um ponto só, nos tornando culpado de todos. Porque um insignificante descuido compromete esse propósito. Em sendo assim que a questão da nossa atitude mental é que vai dizer daquilo que nós atraímos. Nesse sentido que Jesus vem amansar nossas paixões, suavizar as inquietações que trazemos. E tantos quantos seguem leais a Ele, terão grafados em seus imais os iniludíveis caracteres da sua presença.